Discussões acerca da noção de existência têm uma rica história dentro da filosofia. E a existência dos mais variados objetos do discurso humano pode ser contestada. Em particular, podemos contestar ou podemos colocar em dúvida a existência objetiva de objetos concretos da realidade que nos cerca. Podemos também questionar a objetividade de conceitos abstratos como liberdade, moralidade, felicidade e assim por diante. Além, é claro, da objetividade da existência de objetos abstratos, além de contestarmos a existência de muitos outros elementos presentes no discurso filosófico e no discurso cotidiano. Nesta série, estaremos particularmente interessados em discutir a existência de objetos abstratos do reino da matemática. Iremos discutir, por exemplo, a existência de números. Números de fato existem? E se eles existem, eles são mediados por nós, seres humanos, ou não são mediados por nós, têm uma realidade independente da nossa existência e da nossa apreensão deles? E, ao discutirmos a existência de números, faremos correlação entre existência e verdade. Uma vez que números existem ou não, o que podemos dizer acerca da verdade de proposições relativas aos números? Bem, como que nós fazemos uma análise desta? Como que nós fazemos uma discussão acerca da existência de objetos abstratos, tais como os números? Certamente não é indo para um laboratório fazer teste. Discutir a existência de objetos abstratos é um assunto da filosofia da matemática. E a principal ferramenta metodológica da filosofia é a apresentação de argumentos. Deste modo, ao longo de toda a nossa série, discutiremos uma série de argumentos tanto a favor da existência de objetos abstratos como os números, quanto contrários à existência de tais objetos. Apenas para dar um gostinho de como a nossa série vai se desenvolver, eu vou apresentar aqui de modo bem rápido um argumento de Frege do século XIX em favor da existência de objetos abstratos, em favor da existência dos números. O argumento de Frege é baseado em duas premissas. A primeira delas diz respeito à linguagem matemática. Frege sustenta que a linguagem matemática não é alienada da linguagem comum. Em particular, a semântica da linguagem matemática deve ser muito próxima da semântica da linguagem usual. Um elemento presente na sintaxe, na semântica da linguagem natural são os nomes próprios, como Edgar, Alfredo e Brasília. A semântica de Frege para os nomes próprios nos dizem que eles têm como referentes indivíduos. Deste modo, o referente do nome próprio Edgar sou eu, o referente do nome Alfredo é o meu amigo, que está fazendo uma série excelente sobre o teorema da incompletude de Gödel, aqui no canal Ad Infinitum, e o referente de Brasília é a cidade de Brasília, é um objeto. Outro aspecto da linguagem matemática para o qual Frege chama a atenção em seu argumento é acerca das quantificações. As quantificações existenciais e universal também dizem respeito a indivíduo. Na linguagem matemática, assim como na linguagem cotidiana, no escopo de uma quantificação, nós temos um indivíduo. Ótimo. Uma vez que aceitamos esta premissa, uma segunda premissa exigida pelo argumento de Frege diz respeito à veracidade dos teoremas matemáticos. Ela afirma que muitos dos teoremas matemáticos são verdadeiros. Uma vez que aceitamos esta premissa, considere que φ é um dos teoremas da matemática, que são verdadeiros, e que C é uma constante que ocorre neste teorema. Bem, sendo φ verdadeiro, por consequência lógica, existe x, tal que φe x igual a C também é verdadeiro. Mas ora, para que esta sentença seja verdadeira, os seus componentes booleanos devem ser verdadeiros. E, portanto, existe x tal que x igual a C, deve ser verdadeiro. Se nós juntarmos as duas premissas, nós temos então que existe um x tal que x igual a C. Mas C é um nome próprio. Nome próprio diz respeito a indivíduos. E o modo como nós interpretamos os quantificadores na linguagem matemática é similar
ao modo como nós o interpretamos na linguagem cotidiana. Deste modo, nós estamos comprometidos com a existência, porque é verdade que existe alguém de nome C, e nomes são interpretados como indivíduos. Esta é uma apresentação muito esquemática, muito rápida, nós voltaremos a esse argumento de maneira mais detalhada ao longo da série, mas ele é útil para nós entendermos qual vai ser a metodologia empregada ao longo de todos os próximos vídeos. Veja, nós queremos discutir a noção de existência. Não dá para, a partir desse argumento, dizer está provado que existem objetos matemáticos. Não, o que nós podemos é apresentar argumentos e agora discutir esses argumentos. Alguém pode endossar este argumento fortalecendo as premissas, elucidando as premissas. Alguém pode contestar este argumento justamente atacando as premissas presentes no argumento. Nós podemos, portanto, discordar da existência de objetos abstratos, ou, pelo menos, discordar desta argumentação apresentada pelo Frege de três modos. Nós podemos contestar que a linguagem matemática tem uma semântica similar à linguagem cotidiana. Nós podemos contestar, por outro lado, que muitos teoremas matemáticos sejam verdadeiros. E, enfim, podemos não contestar as premissas, mas contestar a conclusão. Em particular, podemos dizer, ora, se esses objetos existem, eles são abstratos. E como que nós, seres humanos, seres finitos e físicos, temos contato com uma realidade abstrata? Bem, estas não são questões simples, a argumentação não é trivial e por isso que nós apresentaremos estas ideias ao longo de toda uma série acerca de filosofia da matemática. Filosofia da matemática é um tema muito amplo e, como comentado anteriormente, nós iremos nos concentrar, iremos nos dedicar a dois aspectos da filosofia da matemática: a existência de objetos abstratos e a verdade de proposições matemáticas. Em particular, nós discutiremos argumentos acerca da seguinte pergunta: a existência de objetos matemáticos e a verdade de proposições matemáticas, elas são objetivas e independentes de nós, seres humanos? Bem, como esta pergunta é formulada acerca da existência e da verdade, há duas maneiras de respondermos a cada uma delas: afirmativamente e negativamente. Antes de continuarmos o vídeo, eu tenho uma pergunta para você que está aqui me assistindo. O que você pensa acerca dessas duas questões? Você acha que a existência de objetos matemáticos e a verdade de proposições matemáticas, como, por exemplo, a existência do número 1 e a verdade de que existem infinitos números primos, elas são objetivas independentes de nós ou não? Se sim, é sim para ambas, ou sim para a existência, não para a verdade? Escreva, por gentileza, a sua posição na área de comentários. Eu tenho uma curiosidade genuína acerca da posição filosófica, digamos assim, da audiência aqui do canal Ad Infinito. Vamos continuar. Bem, nós podemos responder afirmativamente ou negativamente com relação à existência de objetos matemáticos e, de modo similar, podemos dizer sim ou não para a verdade objetiva e independente de proposições matemáticas. Para cada uma destas combinações há uma rica discussão em filosofia da matemática, há muitos argumentos construídos para cada uma destas possibilidades. Exemplos de argumentos que dizem sim, tanto para a existência quanto para a verdade, foram formulados pelo próprio Frege, foi formulado pelo Gödel e, mais modernamente, pelo Shapiro, pela Mead e diversos outros. Ao longo de nossa série, nós discutiremos alguns desses argumentos. No extremo oposto, há aqueles que negam a objetividade e independência da existência e veracidade, como, por exemplo, Brouwer, com a sua matemática intuicionista, e, mais modernamente, o Heartfield com o seu antirrealismo radical. Há também as posições intermediárias, como aquelas advogadas por Kihara e Hellman, em que eles defendem que, embora a verdade de proposições matemáticas sejam
objetivas independentes de nós, o mesmo não pode ser dito acerca da existência. Ora, para que isto faça algum sentido, então a quantificação existencial precisa ser interpretada de um modo alternativo, de modo que um quantificador existencial não seja entendido como um atestado de existência. E há também uma quarta possibilidade, defendida pelo Tennant, segundo a qual as proposições matemáticas não têm verdade objetiva independente, mas os objetos matemáticos sim. Ao longo de nossa série, nós iremos dar especial ênfase às posições extremas, aqueles que respondem sim às duas questões e aqueles que respondem não às duas questões. Conforme a série andar, se tiver uma boa repercussão, se nós tivermos um bom engajamento, digamos assim, nós também tentamos atacar as posições intermediárias. A estrutura da série será sempre a mesma. Pegamos alguém que defende uma posição, apresentamos o argumento, defendemos as premissas presentes no argumento, defendemos a conclusão do argumento para depois apontar problemas nas premissas e apontar dificuldades oriundas da conclusão do argumento. Espero que esta série seja útil, interessante e que nós tenhamos uma boa interação na área de comentários. Por hora, vamos ficando por aqui. Um forte abraço, até o próximo vídeo e